Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo nos estúdios da Pomodoro Filmes para gravar mais conteúdo para você, para falar com você sobre processos de fazenda, no intuito de ajudar a você a entender melhor os processos e com as ferramentas do Lean conseguir evoluir, aumentando a produtividade das pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Aproveita que você entrou aqui agora, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, se você gostar, eu sei que você vai gostar desse conteúdo, e já aperta lá no sininho para que toda vez que tiver um vídeo aqui no canal, você seja notificado. O assunto hoje é sobre padronização e a ferramenta do Lean, a qual a gente vai falar, é o POP, Procedimento Operacional Padrão, ou a Instrução de Trabalho. POP ou Instrução de Trabalho, na verdade, é a mesma coisa, só que existem pessoas que usam essa nomenclatura. Muito bem. E o que é um POP ou uma instrução de trabalho? Né? Quando a gente utiliza na indústria, a gente define passo a passo, né, qual é o caminho que deve ser feito. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma operação de um computador lá que a gente precisa inserir dados no computador. Então, passo 1, abrir o sistema tal. Passo 2, esse é um dos exemplos que tem de procedimento operacional padrão. Quando a gente cria um procedimento, um processo, quando a gente quer que ele seja feito do mesmo jeito por qualquer pessoa, a gente vai criar um procedimento operacional padrão. Pode ser uma lista, um checklist, pode ser um passo a passo, como eu já falei, dependendo da operação. O mais importante para o agro, para a fazenda, para você que não tem nada de procedimentos, é que você crie algum padrão. A forma com que isso vai ser feito é o menos importante. O importante é que a gente já comece a ter a mentalidade de que a gente precisa ter a forma da fazenda de fazer determinada tarefa e não cada um fazer do seu jeito. O que acontece quando todo mundo faz de um jeito? Normalmente a gente se incomoda porque o meu jeito de pensar era assim e o caba lá fez de outro jeito. Aí você vai fazer o quê? Vai brigar com o cara. Primeira coisa, mas como que tu fez assim? Se era para ter feito desse jeito? Mas tá escrito aonde? Tem algum sinal, pelo menos, para dizer que vai fazer daquele jeito? Então, uma das coisas que a gente mais vê nas fazendas é justamente pessoas insatisfeitas, gerentes ou donos de fazenda, insatisfeitas com alguma operação ou com alguma atividade que foi feita por um funcionário, porque ele não queria que fosse feito daquele jeito. Mas em momento algum ele explicou, ou ele determinou, ou ele escreveu, ou tem um procedimento sobre isso. Normalmente se fala, né? E quando a gente fala, a interpretação do outro lado pode ser de qualquer jeito. Eu já expliquei isso aqui, inclusive, numa aula daqui, né? A gente precisa determinar de forma que a pessoa realmente entenda aquilo que a gente tá passando, que a gente quer passar para ela. Beleza? Então, o procedimento serve justamente para poder padronizar as atividades da sua fazenda. Ah, mas eu não consigo padronizar todas. Tudo bem, não estou dizendo para padronizar todas, mas comece pelas mais importantes, por aquelas que mais geram problema, desperdício, perdas, né, financeiras, muitas vezes, por não ter um procedimento. Beleza? Então, a ideia é padronizar as atividades, né? Isso aumenta a eficácia e a eficiência, consequentemente a eficácia das atividades, reduz o tempo da execução. Quando a gente já sabe como tem que fazer, já tem o procedimento, o cara vai fazer em muito menos tempo aquela atividade, garante o padrão de qualidade, que isso também é muito importante, evita acidentes e diminui falhas, né? Consequentemente, é óbvio que vai diminuir falhas na comunicação, falhas na própria execução da tarefa, reduz ligações de um lugar para o outro, aumenta a produtividade das pessoas, porque a pessoa não vai ficar parada esperando para saber como faz. Vocês lembram que eu falei, eu acho que foi lá na primeira ou segunda aula, não me lembro, mas tem uma das ferramentas do Lean, que foi justamente criar os POCAIOCs, dispositivos à prova de erros. Para quê? Para evitar
que as pessoas façam determinada tarefa errada. Aí diz o seguinte, é melhor eu não fazer do que eu fazer ela errada. Tá certo, beleza, é melhor não fazer mesmo. Mas só que quando eu tenho um procedimento operacional padrão, eu vou fazer e vou fazer certo. Então eu evito aquele tempo de espera para tirar uma dúvida sobre algum processo, alguma atividade, alguma informação que está me faltando. Então, o procedimento operacional padrão ajuda e ajuda muito a gente a aumentar a produtividade das pessoas da fazenda, né? E quais seriam alguns exemplos que a gente pode colocar em fazendas, né? Vamos começar no administrativo. Vamos imaginar que o cara da balança falte hoje e a gente está em pleno carregamento de soja. O cara ficou doente. Como é que funciona? Você tem alguém preparado? Não, o cara ensinou. Mas e se o cara ficar com dúvida e o cara estiver lá numa cirurgia e não puder ligar para ele para responder? Como é que faz? Vai arriscar? E se ele fizer errado? Então, principalmente nesses procedimentos de notas fiscais, de carregamento de balança ali, do carregamento dos silos na balança, questão de emissão de algum documento específico, mas o mais é a nota fiscal e a questão dos romaneios, né? Como é que é feita a pesagem? Todos esses procedimentos administrativos precisam ter um procedimento operacional padrão. E sabe como é que você valida? Eu já fiz isso em várias fazendas. Vamos escrever o procedimento, depois eu, que não tenho experiência, ou peço para outra pessoa, um operador, moço, vem cá, vamos fazer um teste com você aqui, senta aqui, leia esse documento aqui e tenta executar esta tarefa. Moço, se o procedimento estiver bem descrito, e qualquer um vai lá, claro que tem um conhecimento básico de informática também, né? Nós não vai precisar lá dizer liga o computador no botão tal. Também não precisa esse exagero. Mas dependendo da situação e do local, por exemplo, em um gerador, é necessário identificar os botões, né? Se não tiver identificado, muitas vezes tem máquinas velhas que tem lá um botão vermelho, um verde, um amarelo, mas não tem mais descrito, bota lá um adesivozinho dizendo o que significa. Mas vamos voltar para o administrativo. Qualquer procedimento no administrativo, ele precisa estar muito bem detalhado, porque o cara vai ligar o computador, entra num sistema, aí vai para onde, né? A pessoa nunca viu aquele sistema. A ideia é que o procedimento ele esteja preparado para atender alguém que não tenha conhecimento nenhum. O cara vai demorar um pouco, mas vai conseguir fazer. É claro que no dia a dia, o POP ele fica só para casos de necessidade, para evitar algum prejuízo maior. Ou então, que uma carga, que uma nota não seja emitida em tal dia, porque não conseguiu emitir, porque o cara não sabia e a pessoa titular não estava, né? Então, preste bastante atenção nisso daí. É uma coisa muito importante. Outra situação do administrativo. Vamos para o operacional. Vocês já ouviram falar sobre o plano LIO. Eu quero fazer uma aula específica só sobre esse plano LIO aqui, que é o plano de limpeza, inspeção e lubrificação lá na lavoura. É um plano, é um checklist onde consta lá tudo que eu preciso limpar, ou diariamente ou semanal, de 2 em 2 dias, tudo que eu preciso inspecionar. O que é inspecionar? Verificar nível de óleo, nível de água, nível da bexiga, tudo que for lá, dependendo da máquina, que a gente precisa inspecionar. E depois a lubrificação. Qual os itens que têm que ser lubrificados e de quanto em quanto tempo? Ou, na verdade, melhor ainda, seria de quanto em quantas horas de trabalho. Porque se eu estou com uma plantadeira, por exemplo, ela ficou parada hoje porque choveu 70 milímetros na fazenda. Não vai plantar, então no outro dia eu tenho que lubrificar? É óbvio que não, né? Mas que seja, isso é um documento onde a gente tem que assinar lá a data que foi feito e o coordenador consegue, com isso, verificar e certificar-se de que as operações de manutenção preventiva estão sendo feitas. Isso, na verdade, é um documento que tem que ser emitido pelo setor de manutenção. Quem tem o conhecimento técnico sobre isso é o setor de manutenção.
juntando com os manuais de determinadas máquinas, né? Tem máquinas antigas que já se perdeu, né? Que não tem, mas o mecânico sabe o que tem que se fazer para manter ela funcionando. Quais são as preventivas que tem que fazer todo dia, né? Como te falei, as limpezas, a inspeção e lubrificação. Limpeza, falando em limpeza, gente, pelo amor de Deus, você que tá me ouvindo, olha para cá, você que é operador daqueles que deixa a máquina toda suja, que não se importa com a limpeza, isso faz parte do plano LIO. A gabine também, isso mostra o capricho, você precisa caprichar, limpar e manter sempre limpa. É a sua máquina, é a sua casa fora da sua casa, rapaz. Presta atenção nisso, vai valer muito a pena, você vai se sentir melhor com isso. Seu bexiga. Vamos lá. Então, levando a outra situação, além do plano LIO, vamos para outras situações de fazenda. Cantina. Como é que faz as compras lá na sua cantina? Se você criar uma lista com os produtos que são utilizados lá na cantina, aonde a cantineira vai colocar lá, só marcar um X no item e a quantidade que tem que se comprar em função de um cardápio, que o cardápio é a ordem de produção, isso também já é uma padronização da compra. Como é que é feita a compra depois? Depois que você tiver essa lista, vai mandar para onde? Vai mandar para o privado do comprador? Se não tem do comprador, manda para o dono, para a dona? Como é que funciona isso? Qual é o canal de informações? O canal de informações também é uma padronização do fluxo da informação. Você tem o grupo de compras. Lá naquele grupo só estão realmente as pessoas que importam ou está todo mundo lá para futucar? Esses dias eu estou em vários grupos de fazendas. Na verdade, eu acho que tem mais de 200 grupos que eu participo. Aí tinha um caba lá que colocou um vídeo de piada lá, sei lá, pegou do TikTok de algum lugar e botei. Eu disse, moço, acredito que você se equivocou, botou no grupo errado, não é? Interrogações. Ele nem respondeu e eu apaguei, que eu era administrador também naquele grupo. Então precisa se administrar. Qual a função desse grupo? É para compras. Então trata-se somente de compras. Isso é padronizar as informações que estão nesse canal. Qual é o canal, por exemplo, de administrativo, onde você vai tratar sobre exames, sobre contratações, sobre que mais? Sobre documentos, notas fiscais, enfim. Tem que ter um canal específico desse mesmo jeito. Operacional, tem um canal sobre as operações, aonde são compartilhadas as informações da chuva da sua fazenda. Existe um canal? Ou você tem que ligar para lá, ei, choveu aí? Em qual talhão? Ou você já tem isso todo digitalizado, que nós temos já vários pluviômetros digitais, mas a grande maioria ainda não tem isso. Se você não tem, como é que você faz para compartilhar essas informações? O mais importante de tudo, pessoal, não é como vai fazer, se tem um jeito certinho de se fazer determinado procedimento. São várias formas. O que mais a gente precisa definir é o que nós temos que padronizar e como a gente vai fazer esse padrão. Tem situações que pode ser um vídeo. Pega um vídeo, faça um vídeo de determinada situação que aconteceu na fazenda. Olha, em casos de essa situação, vamos agir desta forma assim, 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 assim. Emergencialmente, isso funciona. Os procedimentos operacionais atuais de indústrias, para vocês terem ideia, são vídeos em tempo integral rodando aqui na estação de trabalho da forma que você tem que fazer aquela operação. E lá, inclusive, tem o tempo de ciclo que tem que fazer. Por exemplo, se uma determinada tarefa, vamos pegar de novo esse exemplo aqui, é para pegar e colocar tampa nessa caneta e ela tem que demorar 2 segundos, sei lá, ou seja, uma mais complexa que tem que demorar 1 minuto, o cronômetro vai girando lá e a pessoa vai fazendo e quando chega perto já fica em amarelo os números, né? E depois já vai ficando, se passou do prazo, já fica em vermelho dizendo que ultrapassou o tempo padrão daquela tarefa. É óbvio que nós não vamos ter esses cronômetros aqui na fazenda, mas a gente já pode definir tempos padrões para determinadas ações. Por exemplo,
Qual é o procedimento operacional padrão de abastecimento de máquinas na lavoura? Existe? O que é que ele tem que fazer primeiro quando ele chega? Como a máquina tem que estar postada, tem que estar colocada lá? Qual é o último procedimento que ele tem que fazer? Qual é o sinal que ele dá para liberar a máquina? Lembra que eu já falei também aqui em aula sobre troca rápida de ferramenta. Cara, quanto menos tempo eu perder com essas atividades de apoio, que é abastecimento de sementes, descarga de uma colheitadeira, quanto menos tempo eu perder, mais tempo eu vou ter para a operação. Então, tem que criar os procedimentos padrões, principalmente dessas ações que param a máquina. Troca de pneu. Como é que faz uma troca de pneu? Tem algum procedimento padrão? O borracheiro sabe que tipo de pneu ele pode e quais são as calibragens? Outra coisa importante, até tem um podcast muito massa, vão lá no canal, no playlist dos podcasts, falando sobre a conservação de pneus na fazenda. Um procedimento padrão que não custa nada é a calibragem dos pneus de acordo com a sua operação, né? Quando tem que fazer lá aquela determinada operação tem mais peso, então eu tenho que botar água, não tenho que calibrar, o pneu de fora tem que ficar menos calibrado do que o de dentro, se são filipados. Nós temos um monte de coisas que a gente pode padronizar para evitar prejuízos para a gente mesmo, só que a gente não tem tempo de pensar nisso. Na verdade, a gente acha tempo para corrigir os erros. Agora, quando que na verdade eu tenho que me antecipar, criar procedimentos para que isso não ocorra, né? Então, é muito importante que a gente pense em padronizar os processos da melhor forma possível. E um procedimento, uma vez que foi criado o padrão, não significa que não pode se mudar. Muito pelo contrário. Toda vez que surgir uma ideia nova ou uma tecnologia nova, é importante modificar o padrão. Por isso que existe o PDCA. Você vai girando, verificando se deu certo, se não deu, mexe aqui, mexe ali, corrige aqui, roda de novo para ver se funciona da melhor forma possível. Então, gente, é isso. Procedimento operacional padrão é uma ferramenta do Lean muito necessária, muito importante, que ajuda a gente a reduzir os desperdícios da fazenda, aumentando a produtividade das pessoas. Não deixe de fazer, siga o nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. E aí, vamos agregar?